Olá, roqueiros e roqueiros do Brasil! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu sou a Ana Gabriela, eu vim aqui apresentar o Passando a Limpo dessa semana, depois de décadas voltei. E hoje a gente vai falar rapidinho de tudo que rolou nessa última semana da NHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram e TikTok, só procurar por @TicTacGo. Também visite o nosso site tictacgo.com e leia tudo sobre a temporada 2023-24, além de vários textos incríveis que a nossa equipe preparou para você. Então sobe no nosso Zamboni, vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 23ª semana da temporada 2023-24 da NHL. A gente começa o nosso primeiro bloco das notícias com uma história bem curiosa. O Pittsburgh Penguins informou que um carregamento de bubbleheads do atacante Jaromir Jagr foi roubado. Os bonecos seriam distribuídos aos fãs na última quinta-feira, dia 14. Se você não tá ligado que é esse boneco, é aquele que ele é bem pequenininho e a cabeça é o dobro do tamanho do corpinho, e aí quando você toca nela, ela fica balançando, então isso é um bubblehead. E aí agora, né, não tem mais. Que sacanagem. O Mike Modano, maior artilheiro e líder de pontos de todos os tempos da liga entre os jogadores nascidos nos Estados Unidos, teve uma estátua inaugurada em sua homenagem pelo Dallas Stars. Modano, um dos 6 jogadores com o número aposentado pela franquia, jogou 20 de 21 temporadas com o Stars, que na época também se chamava North Stars, e ele foi a escolha número 1 do draft de 1988 pelo Minnesota North Stars, né, que depois veio a ser o Dallas Stars. Ele é nativo do Michigan e é o líder de todos os tempos da franquia em quase todas as categorias, incluindo jogos disputados, que são 1.459, gols, são 557, assistências, são 802, os pontos, que é a soma de gols e assistências, é 1.359, gols short-handed são 29 e contagens de power play são 156. Se você não tá ligado, goal short-handed é aquele quando o seu time comete uma penalidade e você fica com um cara a menos no gelo, né? Então você tá em desvantagem. Então a probabilidade do time que está com todos os jogadores no gelo marcar é muito maior. E aí quando você marca, você tem um goal short-handed. Então é isso aí. A NHL e a NHLPA, juntamente com a Live Nation, anunciaram que a Global Series de 2024 será encabeçado por Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Dallas Stars e Florida Panthers. Os Sabres e os Devils vão começar a temporada regular de 2024-25 se enfrentando em 2 jogos em Praga, na República Tcheca. E na sexta-feira, dia 4 de outubro e sábado, dia 5, os Stars e os Panthers vão se encontrar na Nokia Arena em Tampere, na Finlândia, na sexta-feira, no dia 1º de novembro. E também no sábado. O técnico do Montreal Canadiens, Martin Saint-Louis, vai ficar afastado do time por tempo indeterminado, mas é por motivos familiares. Então, o técnico adjunto Trevor Letowski vai assumir aí as funções durante a ausência do St. Louis. O técnico do Philadelphia Flyers, John Tortorella, foi suspenso por 2 jogos e multado em $50 mil por conduta não profissional dirigida aos árbitros ao se recusar a deixar a área do banco após ser avaliado, então, como essa má conduta de jogo durante a partida contra o Tampa Bay Lightning. Vamos começar o bloco dos feitos e marcas lá em Carolina, falando do Sebastian Aho, que chegou à sua 6ª temporada de 25 gols, empatando assim com Eric Staal e Kevin Dineen pela 2ª campanha com mais de 25 gols na história dos Hurricanes, que também já se chamou Whalers, atrás apenas do Ron Francis com 7. E ainda em Carolina,
O Brent Burns jogou seu jogo de número 1400 na carreira. Ele é o terceiro jogador em atividade a disputar mais de 1.400 partidas, atrás somente de Ryan Sutter, do Dallas Stars, que tem 1.430, e o Alex Ovechkin, dos Washington Capitals, com 1.409. O Matthew Barzal, do New York Islanders, registrou o seu 61º jogo com múltiplas assistências na carreira e empatou com Patrick Flatley como o 8º maior número na história dos Islanders. Enquanto isso, o Brock Nelson marcou o seu 113º jogo de multiponto e empatou com o Flatley pelo 10º lugar na história da franquia. Michael Backlund, do Calgary Flames, marcou o seu 200º gol na carreira e se tornou o 11º jogador na história do Flames a atingir a marca. O Cole Caulfield, do Montreal Canadiens, se tornou o 6º jogador na história do time a registrar 3 temporadas de 20 gols antes dos 24 anos. O Minnesota Wild fez algo raramente visto por aí. No domingo passado, contra o Nashville Predators, o time tirou o goleiro Marc-Andre Fleury, faltando 1 minuto e 30 segundos para o final da prorrogação, e colocaram o Matt Boldy como atacante extra, uma jogada que resultou com o Boldy marcando o gol da vitória apenas 20 segundos mais tarde. É a primeira vez que um time utiliza dessa estratégia usada desde 28 de outubro de 2017, quando os Kings tiraram o seu goleiro para um confronto na zona ofensiva com menos de 1 segundo. O St. Louis Blues derrotou o Boston Bruins, marcando pelo menos 5 gols contra o adversário como visitante pela primeira vez desde 7 de março de 1991. Inclusive, como torcedora, vou acrescentar uma curiosidade que o Blues tinha um jogador que depois passou a se tornar uma figura muito importante dentro da organização trabalhando, que era o Bobby Plager, e ele usava o número 5. E ele faleceu há uns 2, 3 anos, e é a segunda vez que no aniversário dele o Blues marca 5 gols. Então, uma coisa fofinha aí, né? O Bowen Byron, agora do Buffalo Sabres, é o 20º defensor na história da NHL a registrar 3 ou mais gols em seus 3 primeiros jogos com a nova franquia, provando aí que deu certo, né? A troca fez bem. Permanecendo em Buffalo, o Zach Benson se tornou o 3º jogador da franquia a registrar um jogo com vários gols aos 18 anos ou menos, juntando-se a Pierre Turgeon. O goleiro Ukko-Pekka Luukkonen, que tem um dos melhores nomes da liga, registrou o seu 5º shutout na temporada e se tornou o primeiro goleiro dos Sabres a registrar esse número em uma campanha desde o Ryan Miller em 2011 e 2012 e conseguiu 6 shutouts. Connor Bedard, que atualmente tem 18 anos e pouco mais de 239 dias, do Chicago Blackhawks, é o 3º jogador mais jovem da história da NHL com um jogo de 5 pontos. Ele também é o 5º jogador de 18 anos na história da NHL a registrar jogos consecutivos com mais de 3 pontos e o primeiro desde Steve Yzerman, que fez isso em 84. Além disso, com seu parceiro de jogo de 3 pontos na carreira, o Bedard ultrapassou o Patrick Kane pelo maior número na história dos Blackhawks por um jovem de 18 anos. O Laurent Brossoit, do Winnipeg Jets, não permitiu nenhum gol em 150 minutos e 45 segundos no gelo. É a 4ª sequência de shutout mais longa na história da franquia e a 2ª mais longa desde que o clube se mudou para Winnipeg. O outro goleiro do time, o Connor Hellebuyck, estabeleceu a marca da franquia com o menor número de jogos, com 30 vitórias em uma temporada,
superando seu recorde anterior estabelecido em 2018 com 48 jogos. O Alexander Barkov, do Florida Panthers, registrou o seu 31º jogo com vários gols na carreira, empatando com Pavel Bure e Olli Jokinen pelo maior número na história dos Panthers. E o companheiro de time deles, o Matthew Tkachuk, registrou o seu 15º jogo com múltiplas assistências nesse ano e ultrapassou o próprio Barkov, que conseguiu esse número com 14 jogos em 2018, pelo 5º maior número de um jogador dos Panthers em uma única temporada. Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche, é o 6º jogador da franquia a registrar mais de 111 pontos em uma temporada. Atualmente, ele possui 115. E ainda em Colorado, o Cale Makar chegou aos 300 jogos. Agora vamos lá para o Canadá para falar um pouquinho dos números dos principais pontuadores do Edmonton Oilers na temporada. Zach Hyman empatou com Wayne Gretzky pela mais longa sequência de gols na história dos Oilers com 10 jogos. O Gretzky fez isso em 1982. Já o Leon Draisaitl registrou seu 26º jogo de 4 pontos na carreira e ultrapassou Glenn Anderson pela posse exclusiva do 5º maior número na história dos Oilers. Óbvio que não tinha como não falar dele. Connor McDavid registrou 80 assistências pela 2ª temporada consecutiva, após registrar 89 na temporada passada. Os únicos outros jogadores nos últimos 30 anos a atingir a marca em campanhas consecutivas são Adam Oates, que fez 97 em 1993 e 80 em 1994, o Doug Gilmour, que fez 95 em 1993 e 84 em 1994, e o Joe Thornton, que fez 96 em 2006 e 92 em 2007. O capitão do Nashville Predators, Roman Josi, registrou sua 2ª temporada de 50 assistências na carreira e empatou com o Paul Kariya pelo maior número na história dos Predators. O jogador também chegou ao seu 100º jogo com múltiplas assistências na carreira e é o primeiro jogador do Predators a atingir a marca. Os Predators também ampliaram sua sequência de pontos para 14 jogos e empataram sua 2ª sequência mais longa na história da franquia. O capitão do Vancouver Canucks, Quinn Hughes, chegou aos 77 pontos na temporada e estabeleceu um recorde para o maior número de pontos em uma temporada por um defensor. O Artemi Panarin, do New York Rangers, chegou às 500 assistências na carreira e o companheiro de time dele, o Chris Kreider, chegou aos 800 jogos. Já o Mika Zibanejad se tornou o 9º jogador na história da franquia a marcar 20 gols em pelo menos 7 temporadas. O Clayton Keller, do Arizona Coyotes, ou melhor, Coyotes, chegou aos 400 pontos na carreira e se tornou o 7º jogador da franquia a conseguir o feito. Desse grupo de 7, o Keller é o único a disputar todas as partidas pela franquia, enquanto o time estava no Arizona. Ainda está, né? Não sabemos qual vai ser o futuro do Coyotes, mas veremos. Brayden Point, do Tampa Bay Lightning, registrou seu 3º hat-trick da temporada e empatou com Wendell Clark, que fez 3 em 1999, pelo maior número em uma temporada por um jogador do Lightning. Ele também se tornou o 6º jogador a marcar pelo menos 6 pontos em um jogo em 2023-24. A última temporada com tantos jogadores diferentes com 6 ou mais pontos num jogo foi a de 1994 com 7. O jogador também empatou o recorde do Lightning de mais pontos em um jogo, originalmente estabelecido por Doug Crossman e posteriormente igualado por Nikita Kucherov em 2023. Falando nele, o Kucherov registrou seu 6º jogo de 5 pontos na carreira. Ele lidera essa estatística na franquia
E o jogador alcançou a terceira temporada de 40 gols na sua carreira, o segundo maior na história do Lightning, atrás de Steven Stamkos com 6. E falando no capitão, o Stamkos marcou seu 209º gol de power play na carreira e empatou com Gordie Howe, que inclusive tem episódio aqui nos Tic Tac Goats, se você quiser ouvir melhor a história dele. Esse empate é pelo quarto maior número com uma única franquia na história da NHL. Os únicos jogadores com mais são o Ovechkin, que tem 307 com o Washington, o Lemieux, que tem 236 com Pittsburgh, e Robitaille com 210 pelos Kings. Jason Robertson, do Dallas Stars, chegou ao seu 300º ponto na carreira. E Jordan Eberle, do Seattle Kraken, e TJ Oshie, do Washington Capitals, chegaram aos 1000 jogos em suas carreiras. Pierre-Luc Dubois, dos Los Angeles Kings, chegou aos 500 jogos. E o último fato aqui é que, ainda em Los Angeles, o Drew Doughty alcançou o seu ponto de número 660 na carreira e ultrapassou Butch Goring pela posse exclusiva do 8º lugar na lista de todos os tempos dos Kings. Infelizmente, nem tudo são flores, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre lesões. Também vamos comentar algumas movimentações que tiveram por aí. O técnico do Colorado Avalanche anunciou que o jogador Gabriel Landeskog pode retornar ao time durante os playoffs da Stanley Cup. O atacante tem 31 anos e ele passou por uma cirurgia de transplante de cartilagem no joelho direito em 10 de maio de 2023 e foi afastado da temporada regular. O Thatcher Demko, goleiro do Vancouver Canucks, está afastado em avaliação semanal com uma lesão na parte inferior do corpo, mas espera-se que ele retorne antes dos playoffs. O Josh Norris, do Ottawa Senators, está fora do restante da temporada após passar por uma cirurgia no ombro esquerdo pela terceira vez. O Thomas Hertl disse que espera estar de volta ao gelo pelos Vegas Golden Knights em cerca de 2 semanas. O atacante de 30 anos não joga desde 27 de janeiro, quando ele optou por fazer uma cirurgia para limpar a cartilagem solta do joelho esquerdo no dia 12 de fevereiro. Ele sofreu a lesão quando jogava pelo Sharks e aí na trade deadline ele acabou sendo adquirido pelo time de Vegas. O Sheldon Keefe, técnico do Toronto Maple Leafs, informou que o Järnkrok machucou a mão e vai desfalcar o time semanalmente. O técnico do Florida Panthers, Paul Maurice, informou que o Aaron Ekblad deve desfalcar o time por 2 semanas. E o Gabriel Villard, do Winnipeg Jets, vai ficar afastado por tempo indeterminado por causa de uma lesão no baço. Vamos falar sobre as 3 estrelas da semana do TTG. A terceira estrela é Nikita Kucherov, do Tampa Bay Lightning, que marcou 2 gols e 5 assistências, contabilizando 7 pontos. Segunda estrela, Connor Bedard, do Chicago Blackhawks. O calouro marcou 3 gols e 5 assistências, somando 8 pontos. E a primeira estrela também está na divisão central e é Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild. Ele marcou 5 gols e 3 assistências, totalizando 8 pontos. E é isso, pessoal, passamos a limpo mais uma semana da NHL e quero lembrar vocês que estamos em todas as redes sociais com o @TicTacGo, no Twitter, Instagram e no TikTok. Não esquece de visitar o nosso site, a gente vai ficando por aqui. Um beijão pra vocês, tchau!